O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma multidão numerosa se reunia em torno dele, e Jesus ficou na praia. Se aproximou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pedia com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Então Jesus a acompanhou. Uma multidão numerosa o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, se aproximou dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. E a hemorragia parou, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força saía dele, e voltando-se no meio da multidão perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficavam admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho bonito, leituras significativas, que nos faz voltar o nosso olhar para a força do nosso Deus. Deus, irmãos e irmãs, não nos criou para a morte. Deus não criou a doença. A morte e a doença são sempre ameaças à nossa vida, ao nosso bem-estar. A morte e a doença, diz na primeira leitura, que entrou no mundo pela inveja do diabo. A morte e a doença sempre nos destabilizam um pouquinho. E vivemos nessa pandemia, o que mais a gente vê é morte e doença. Atrapalha a nossa vida. Temos medo, nos sentimos inseguros. O Senhor, hoje, nos convida a ter fé. Diante da doença, a fé. Diante da morte, a fé. Porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da salvação. Ele tem o poder de curar, salvar, libertar, reanimar, ressuscitar. É nele, irmãos e irmãs, que nós colocamos a nossa vida. Aliás, caminhamos com Ele e caminhamos para a experiência do céu. Para onde vamos nessa vida? Para onde vamos com a nossa fé?
O que queremos quando, por exemplo, aos domingos nos reunimos na casa do Senhor? Senão a vida eterna, senão o céu. Caminhamos com o Senhor, experimentando a força, o poder do nosso Deus, para estarmos com Ele para sempre, para a eternidade, onde não tem luto, onde não tem doença, onde não tem lágrimas, onde não tem choro, onde tem a vida e a vida em abundância. A vida que o Senhor nos dá, a vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Enquanto caminhamos, irmãos e irmãs, vamos também experimentando a força do nosso Deus. Hoje vemos essas duas personagens, o Jairo e a mulher, que têm fé. Os dois vão ao encontro do Senhor. Os dois têm o Senhor reconhece Jesus como Deus, e vão até lá. Diz o texto bíblico que ouviu dizer de Jesus e foi atrás, se esforçaram, chegaram, acreditaram, pediram. O gesto de estar de joelhos é também gesto de humildade. Chegam e se prostram e pedem. Que o Senhor também nos ajude a ir até Ele, a se movimentar também, querer buscar. Eles buscaram. Aquela mulher condenada já havia gasto todo o seu dinheiro, já havia gasto o seu tempo na via sacra dos médicos, e não havia encontrado nada. O Jairo, chefe da sinagoga, um homem de fé, que procura o Senhor, porque sabe que Jesus tem o poder, é o Verbo, é o Filho de Deus, é o Messias esperado, aquele que tem o poder sobre a vida. E vão, tocam, se deixam tocar, chamam, rezam, pedem, porque confiam na força, esperam no poder do nosso Deus. Hoje a liturgia nos convida justamente a isso. Basta ter fé. Jesus, quando ora para a mulher, não diz eu te curei, não diz eu orei por você e você foi curada. Diz, filha, a tua fé te curou. Também quando chega lá na casa de Jairo, aquela confusão, imagina, né? O povo chorando, toda a consternação da morte. E Jesus disse, basta ter fé. Palavra de hoje, palavra para a semana, basta ter fé. Diante das situações que vamos passar, vamos enfrentar, basta ter fé. Que a fé possa nos curar. Foram curados pela fé, pela força da fé, pelo poder da oração, por Deus mesmo, que age através da fé. Por isso, irmãos e irmãs, no dia de hoje, que o Senhor nos ajude a caminharmos, a restaurar em nós a nossa fé, restaurar em nós a nossa esperança, a nossa confiança. É tanta dor, é tanta morte, é tanta confusão, é tanto choro, é tanto luto, é tantas lágrimas, que a gente pode também se perder no meio disso tudo, não ter mais fé. E é triste ver o quanto também a falta da fé, a não mais busca de Deus, o afastamento de Deus, nos deixa doente ou mesmo nos mata. Um país como o Brasil, um país como o nosso, ou a nossa cidade, por exemplo, que vai viver na fé meio capenga, vai viver na fé meio sem força, vai se afastando das verdades, da palavra, da oração. É lógico que vai também, ao mesmo tempo, adoecendo. Uma sociedade, um povo longe de Deus, uma sociedade e um povo que não pratica a sua fé, que não quer praticar a sua fé, que nega a sua fé, vai adoecer do corpo e da alma. Não são poucos os relatos de pessoas que estão doentes, e são como aquela mulher, vão tudo quanto é médico, e não tem diagnóstico. Faz uma via sacra também atrás dos médicos, de tratamentos e um monte de coisa, e nada resolve, nada dá conta, não tem remédio, não tem tratamento, não tem diagnóstico.
vai tocando aí. E muitas vezes é dentro da gente que não está bem. A fé que está fraquinha. A fé que ainda é raquítica ou nem existe mais. Deixou de praticar, deixou de celebrar, deixou de rezar. Vai adoecendo. E vira uma situação dessa. Todos nós, irmãos e irmãs, precisamos de cura interior. Todos nós. Se a mulher for curada, a cura física da mulher não é cura física, é cura interior. Que o Senhor nos ajude também a abrirmos nossos corações para a experiência da cura interior. Para que essas doenças, as falsas doenças, que a gente pode estar desenvolvendo por aí, sejam eliminadas em nome de Jesus. Abrimos a nossa fé, a praticar mais a nossa fé, rezar mais, buscar mais. Os dois buscaram, a mulher buscou o Senhor, Jairo buscou o Senhor. Busque também o Senhor, escute te dizer: levanta, levanta. Eu te ordeno, levanta em nome da tua fé, para ficar com o Senhor, para viver com o Senhor. E tem um jeito bonito de viver tudo isso. A força que sai, que a mulher sentiu, e que Jesus sentiu sair dela, chama-se sacramentos. Está lá no catecismo. Quando fala sacramentos, Jesus, lá no catecismo, quando vai falar dos sacramentos, no catecismo, a igreja usa o texto dessa mulher para falar o que é o sacramento. A força que sai de Jesus. A força que sai do Cristo, que tocou e curou aquela mulher, é a mesma força dos sacramentos, da Eucaristia que vamos comungar hoje. É o mesmo Senhor que toca. É a força do sacramento da confissão. Por isso, irmãos e irmãs, no meio dessa pandemia, a nossa igreja sempre insistiu na Eucaristia, nos sacramentos. Ficar com o Senhor, é o Senhor que quer nos curar, é o Senhor que quer nos tocar. Porque cura, sai dele a força. Os sacramentos são a força do Senhor, que hoje nos renova, hoje nos restaura e nos traz vida. Vida nessa vida e vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.